Agora, a gente fica aqui, né, Evandro, você e eu, apertando a Priscila de todos os ângulos, também tentar entender a repercussão disso, né? O que eu vou perguntar agora é uma pergunta até meio banal, mas preocupante. Priscila, esse aumento vai ter que tipo de impacto na inflação? Alguém já precificou isso? Precificou, né, Sidney? Então, o assunto do dia, né, a gente acaba tentando abordar de vários ângulos para trazer a melhor informação aqui para o nosso espectador. O professor André Braz, da FGV, que é responsável pelos índices de preço da FGV, ele já fez um cálculo e o que ele disse? Que esse aumento dos preços dos combustíveis deve ter um impacto de 0,14 ponto percentual nos índices, isso dividido entre os índices de inflação de junho e também de julho, né? O que ele explicou? Que a gasolina, ela representa cerca de 7% da cesta de consumo do brasileiro dentro do IPCA. O diesel menos 0,3%, mas a gasolina é um dos principais itens dentro do IPCA. E aí o que ele explicou também? Que esse é o impacto direto do preço dos combustíveis no índice, mas tem um impacto também indireto, porque o aumento do custo do diesel, por exemplo, que o diesel não faz tanta importância ali na cesta de consumo do brasileiro, mas esse impacto de aumento do diesel, ele impacta o frete, que impacta o preço de alimentos e de outros produtos, né? É importante a gente ressaltar, até o Evandro vai saber falar melhor que eu sobre isso, mas esse é um momento também de escoamento de safra importante que acontece agora no segundo semestre, principalmente de soja, né? Então, aumenta também a demanda pelo transporte para escoar esses produtos. E justamente num momento em que os preços estão aumentando, até o pessoal da Bicom estava me falando agorinha mesmo sobre escassez de diesel, não só aqui como lá fora. Eles falaram que está escasso, que antes, para formar uma carga de diesel, os importadores eles esperavam 2-3 dias, agora já esperam 10 a 15 dias. É por isso que também o diesel está acima do preço da gasolina. Então, tudo isso vai impactando no índice de inflação. Agora, Pri, eu queria que você... Evandro, Evandro, antes da sua pergunta, tem um dado, né? Quer dizer, que lembrou bem a Priscila. Quando a distribuição, né, o caminhão bate lá no silo para pegar a soja, por exemplo, e levar para o porto, tem até engarrafamento também, né? Quer dizer, as estradas se ressentem, tem todo um custo adicional que a gente esquece, às vezes, imaginando que é só ali o preço da bomba, né? Então, tem todo um processo que pode criar complicadores, como o professor diz. Desculpe interromper. Evandro, por favor. Imagina, não é. A questão do combustível, o problema é que ele respinga em tudo, né? Sobe o preço do combustível e a gente percebe uma cadeia toda impactada por conta disso, principalmente a da agricultura, a dos grãos que são transportados pelas rodovias do país até portos, enfim, para que possam chegar ao consumidor. Agora, Pri, eu quero que você coloque para quem nos acompanha aqui, porque nós já mencionamos, né, que essa fúria das autoridades do Brasil, essa fúria que foi gerada entre os políticos, faz com que muitas vezes as pessoas se confundam sobre os principais motivos e verdadeiros motivos para o reajuste dos valores, o aumento dos valores, né? Então, fica parecendo até que há uma solução simples, simplesmente retira-se o presidente da Petrobras e o valor muda. E, na verdade, é muito mais complexo que isso, né? Exatamente, é muito mais complexo que isso, né? Porque o que acontece, né? Acho que a pergunta que muita gente se faz nesse momento, tá, mas por que a gente está discutindo tudo isso se o Brasil é autossuficiente em petróleo, o petróleo é nosso, né? Isso lembra muito aquele slogan do petróleo é nosso e muitas pessoas, inclusive nós que somos jornalistas de economia, as pessoas vêm perguntar a gente, tá, mas Pri, por que então a Petrobras tem que seguir esse preço lá de fora que está aumentando tanto, se a gente tem tanto petróleo por aqui, né? E aí a gente até preparou uma tela para explicar um pouco do porquê que a Petrobras tem que seguir essa política de paridade de preços internacional. Primeiro ponto, o Brasil é autossuficiente em extração de petróleo, mas não em refino. Então, uma parte de tudo que a gente consome aqui de combustível, 12% especificamente no caso da gasolina, 26% do caso do diesel, são importados, vem de fora. Então, é bom lembrar, petróleo não abastece carro, não abastece ônibus, não abastece caminhão. Depois que o petróleo é extraído do solo, sim, somos autossuficientes em petróleo, mas depois esse petróleo tem que ser refinado para virar derivado e aí sim abastecer os veículos. Então, esse é um primeiro ponto. Qual que é o segundo ponto? Se o preço não acompanha o preço lá de fora, essas importadoras e essas distribuidoras que fazem a importação dessa parte do combustível que vem lá de fora, elas não acham interessante trazer esse combustível lá de fora, que está valendo um preço maior do que o preço que o mercado está aqui, porque elas não querem tomar prejuízo. Então, isso gera um risco de desabastecimento. Até a Bicom estava falando, a gente está falando direto aqui, o Sérgio Araújo estava falando, já tem uma escassez de oferta muito grande lá fora,
e as importadoras já estão se incomodando, vinham se incomodando muito com esse preço que estava lá fora. Outra coisa, a Petrobras tem custos dolarizados de plataformas, de tecnologias. Então, se ela não segue os preços lá de fora, não acompanha o aumento do dólar, por exemplo, o que acontece é que os custos dela ficam muito maiores do que o que ela traz de receita. Então, isso deixa a empresa menos eficiente. E ao deixar a empresa menos eficiente, ela reduz investimentos. A gente já viu isso acontecer no passado. E justamente o que o país precisa é de uma empresa, uma Petrobras mais eficiente, inclusive de mais eficiência no setor, para mais players, mais participantes entrarem no mercado, mais refinarias, e a gente aumentar essa capacidade de refino justamente para não precisar importar esse combustível lá de fora. Mas conforme a política vai interferindo no setor, fica desinteressante para as empresas participarem desse setor como concorrentes da Petrobras, já que tem um gigante chamado Petrobras ali que de repente pode ficar forçando o preço para baixo. Então esse é um pouco do esquema. E para finalizar, vou tentar ser rápida aqui numa outra tela, que é para mostrar qual que é o dividendo que a Petrobras gera para a União, né? Porque esse é talvez um ponto que a gente pode apontar aí para uma solução, né? Então, os dividendos, que são os lucros da Petrobras que vão para a União, subiram 1.180% de 2020 para 2022. Então, o que os economistas dizem é que uma solução razoável seria não mexer com a Petrobras, não tornar a Petrobras menos eficiente, mexer com a política de preços da Petrobras, mas sim mexer com o lucro que a Petrobras passa para a União, com o lucro que a União recebe da Petrobras. Não fazer uma política pública com a Petrobras, mas fazer uma política pública com os dividendos que a União, que o governo recebe da Petrobras. Esse seria um caminho mais razoável para não tornar essa empresa sucateada, menos eficiente e, no fim das contas, trazer uma medida ali populista que parece que vai trazer alguma redução de preço, mudar presidente, parar de seguir preço internacional, mas que depois vai ter um efeito rebote de aumentar os preços para o consumidor final. Ficou ótima essa sua explicação, porque deu para todo mundo entender, né? É algo muito complexo, como é que forma o preço. E lembrou bem o Evandro, pode parecer maldade de uns, bondade de outros. Não, não é isso. É um processo que está em andamento e, claro, é uma equação e não é fácil de ser realmente solucionada com os preços como estão no mundo, né? Variando da maneira em que nós estamos assistindo. Obrigado, Priscila, por suas informações.